Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o papel do Estado em uma pandemia, mas antes de mais nada eu peço que você fique em casa, não saia. Vi recentemente uma live feita pelo Dr. Átila Lamartino, alguém que trabalha aí com vírus, com 3 pós-doutorados, e ele explica a diferença de supressão e mitigação e como que o Brasil vai aí sofrer com essa pandemia, assim como outros países do mundo. É claro que no caso brasileiro, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país subdesenvolvido, com poucos recursos para poderem serem alocados na saúde, então com a mitigação teremos alguns milhares de mortos, algumas centenas de mortos. Com a supressão, teríamos uma quantidade bem menor. E qual é a diferença de mitigação e supressão? Mitigação é quando você não pode sair de casa, mas ninguém vai te impedir disso. É o seu bom senso de evitar rua, evitar aglomerações. Supressão é quando o governo te obriga a não sair de casa. E aí, o papel do Estado em uma pandemia, todos irão, acredito eu, acreditar e perceber que o Estado é necessário, ele se faz necessário em uma pandemia, fazendo aí uma série de ações públicas. Por exemplo, na Inglaterra, Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, já disse que o governo inglês, o Estado inglês, irá aí financiar 80% dos salários de todos os trabalhadores. Donald Trump, nos Estados Unidos, já disse que vai injetar aí $1 trilhão na economia americana e, se for necessário, ele irá comprar partes das empresas. É óbvio que o Estado sozinho não consegue fazer tudo, lógico. Vivemos numa economia de mercado e a iniciativa privada ela vai ser de muita ajuda, criando aí novas vacinas, criando respiradores, enfim. É necessário que você tenha uma ajuda do governo com as empresas. Isso a gente está vendo aí na TV, mas a grande questão que eu levanto é o seguinte: a partir de 1970, começou a surgir no mundo o pensamento neoliberal, menos Estado, mais mercado. Sendo que eu fico imaginando um país como o Brasil, de dimensões continentais, e que possui um sistema público de saúde. Em 2018, o então candidato Amoedo, pelo Partido Novo, ele disse que, caso eleito, iria privatizar o SUS. E esse pensamento de muito pouco Estado, ou quase nenhum Estado presente, e até mesmo uma privatização do serviço de saúde, se mostra aí ineficaz quando se tem uma pandemia. Então, repare que a partir dessa pandemia é provável que a gente comece a repensar modelos econômicos. Vemos na Alemanha, por exemplo, que é um país social-democrata, onde você tem empresas privadas fortíssimas, altamente lucrativas e altamente competitivas, mas que têm uma presença do Estado, por exemplo, na saúde pública. Então, no caso brasileiro, a gente tem que pensar aí no SUS. O SUS, mesmo sendo sucateado nos últimos 30 anos, é ele que irá nos salvar, junto aí com a iniciativa privada. O governo atualmente já pediu que algumas empresas nacionais começassem a produzir respiradores, começassem aí a produzir máscaras, além das importações que iremos fazer. Então, eu peço que você continue em casa e vamos pensar aí como que o Estado e como a própria economia irá se comportar após essa pandemia. Provavelmente teremos aí uma crise global, uma crise de dimensões como em 2008, ou até mesmo como a de 29. Muitas empresas no Brasil vão quebrar e aí cabe ao Estado ajudar essas empresas. Mas o Estado só consegue ajudar essas empresas se ele tiver dinheiro, e o dinheiro só vem através de imposto e tributos. Então, quando você pensa no Estado neoliberal, muito pouco imposto, uma presença muito pouco do Estado, ele até pode funcionar numa época normal, mas numa época de pandemia isso não funciona. Então não há muito mistério, o Estado sozinho não vai conseguir resolver isso, ele vai precisar ajudar as empresas privadas através de incentivos econômicos, através aí da supressão, por exemplo, né, de uma parte da cadeia de produção, mas temos que pensar como vai ser esse Estado após essa pandemia, tá? Qualquer dúvida você coloca nos comentários, fique em casa, tá? Assiste esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, veja os outros vídeos e, por favor, não saia de casa para que a gente possa juntos aí estar vencendo essa pandemia, tá bom? Obrigado.